Artigo 150. Ao renovar os exames previstos no artigo anterior, o condutor que não tenha curso de direção defensiva e primeiros socorros deverá a eles ser submetido conforme a normatização do CONTRAN. Parágrafo único. A empresa que utiliza condutores contratados para operar a sua frota de veículos é obrigada a fornecer curso de direção defensiva, primeiros socorros e outras, conforme a normatização do CONTRAN. Artigo 151. No caso de reprovação no exame escrito sobre legislação de trânsito ou de direção veicular, o candidato só poderá repetir o exame depois de decorrido 15 dias da divulgação do resultado. Artigo 152. O exame de direção veicular será realizado perante comissão integrada por 3 membros designados pelo dirigente do órgão executivo local de trânsito. Parágrafo 1º. Na comissão de exame de direção veicular, pelo menos um membro deverá ser habilitado na categoria igual ou superior à pretendida pelo candidato. Parágrafo 2º. Os militares das Forças Armadas e os policiais e bombeiros dos órgãos de segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal, que possuírem curso de formação de condutor ministrado em suas corporações, serão dispensados para concessão do documento de habilitação dos exames aos quais se houverem submetido com aprovação naquele curso, desde que neles sejam observadas as normas estabelecidas pelo CONTRAN. Parágrafo 3º. O militar, o policial ou o bombeiro militar interessado na dispensa de que trata o parágrafo 2º instruirá seu requerimento com ofício do comandante, chefe ou diretor da unidade administrativa, onde prestar serviço, do qual constarão o número do registro de identificação, naturalidade, nome, filiação, idade e categoria em que se habilitou a conduzir, acompanhado de cópia das atas dos exames prestados. Artigo 153. O candidato habilitado terá em seu prontuário a identificação de seus instrutores, examinadores, que serão passíveis de punição conforme a regulamentação a ser estabelecida pelo CONTRAN. Parágrafo único. As penalidades aplicadas aos instrutores e examinadores serão de advertência, suspensão e cancelamento da autorização para o exercício de atividade conforme a falta cometida. Artigo 154. Os veículos destinados à formação de condutores serão identificados por uma faixa amarela de 20 cm de largura, pintada ao longo da carroceria a meia altura, com a inscrição Autoescola na cor preta. Parágrafo único. No veículo eventualmente utilizado para aprendizagem, quando autorizado para servir a este fim, deverá ser afixada ao longo de sua carroceria, a meia altura, faixa branca removível, de 20 cm de largura, com a inscrição Autoescola na cor preta. Artigo 155. A formação de condutor de veículo automotor e elétrico será realizada por instrutor autorizado pelo órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, pertencente ou não à entidade credenciada. Parágrafo único. Ao aprendiz será expedida autorização para aprendizagem, de acordo com a regulamentação do CONTRAN, após a aprovação nos exames de aptidão física mental, de primeiros socorros e sobre legislação de trânsito. Artigo 156. O CONTRAN regulamentará o credenciamento para prestação de serviço pelas autoescolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e as exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador. Artigo 158. A aprendizagem só poderá realizar-se, inciso 1, nos termos, horários e locais estabelecidos pelo órgão executivo de trânsito. Inciso 2, acompanhado o aprendiz por instrutor autorizado. Parágrafo 1º. Além do aprendiz e do instrutor, o veículo utilizado na aprendizagem poderá conduzir apenas mais um ocupante. Parágrafo 2º. Parte da aprendizagem será obrigatoriamente realizada durante a noite.
cabendo ao CONTRAN fixar-lhe a carga horária mínima correspondente. Artigo 159. A Carteira Nacional de Habilitação, expedida em meio físico ou digital, à escolha do condutor, em modelo único e de acordo com as especificações do CONTRAN, atendidos os requisitos estabelecidos neste Código, conterá fotografia, identificação e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, do condutor, terá fé pública e equivalerá a documento de identidade em todo o território nacional. Parágrafo 1º. É obrigatório o porte da permissão para dirigir ou da Carteira Nacional de Habilitação quando o condutor estiver à direção do veículo. Parágrafo 1º. A. O porte de documento de habilitação será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao sistema informatizado para verificar se o condutor está habilitado. Parágrafo 3º. A emissão de nova via da Carteira Nacional de Habilitação será regulamentada pelo CONTRAN. Parágrafo 5º. A Carteira Nacional de Habilitação e a permissão para dirigir somente terão validade para a condução de veículo quando apresentada em original. Parágrafo 6º. A identificação da Carteira Nacional de Habilitação expedida e a da autoridade expedidora serão registradas no RENASC. Parágrafo 7º. A cada condutor corresponderá um único registro no RENASC, agregando-se neste todas as informações. Parágrafo 8º. A renovação da validade da Carteira Nacional de Habilitação ou a emissão de uma nova via somente será realizada após quitação de débitos constantes do prontuário do condutor. Parágrafo 10º. A validade da Carteira Nacional de Habilitação será condicionada ao prazo de vigência do exame de aptidão física e mental. Parágrafo 12. Os órgãos ou entidades executivas de trânsito dos Estados e do Distrito Federal enviarão por meio eletrônico, com 30 dias de antecedência, aviso de vencimento da validade da Carteira Nacional de Habilitação a todos os condutores cadastrados no RENASC com endereço na respectiva unidade da Federação. Artigo 160. O condutor condenado por delito de trânsito deverá ser submetido a novos exames para que possa voltar a dirigir, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN, independentemente do reconhecimento da prescrição em face da pena concretizada na sentença. Parágrafo 1º. Em caso de acidente grave, o condutor nele envolvido poderá ser submetido aos exames exigidos neste artigo, a juízo da Autoridade Executiva Estadual de Trânsito, assegurada ampla defesa ao condutor. No caso do parágrafo anterior, a Autoridade Executiva Estadual de Trânsito poderá apreender o documento de habilitação do condutor até a sua aprovação nos exames realizados. Capítulo 15 das infrações. Artigo 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código ou da legislação complementar, e o infrator sujeita-se às penalidades e às medidas administrativas indicadas em cada artigo deste capítulo e às punições previstas no capítulo 19 deste Código. Artigo 162. Dirigir veículo. Inciso 1. Sem possuir carteira de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor. Infração gravíssima. Pena, multa. Medida administrativa. Retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Inciso 2. Com carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor cassada ou com suspensão do direito de dirigir. Infração gravíssima.
pena, multa 3 vezes. Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Inciso 3º, Carteira Nacional de Habilitação ou permissão para dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo. Infração gravíssima, pena, multa 2 vezes. Medida administrativa, retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Inciso 5, com validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias. Infração gravíssima, pena, multa. Medida administrativa, recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Inciso 6. Sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou as adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir. Infração gravíssima, pena, multa. Medida administrativa, retenção do veículo até o saneamento da irregularidade ou apresentação de condutor habilitado. Artigo 163. Entregar a direção do veículo à pessoa nas condições previstas no artigo anterior. Infração, as mesmas previstas no artigo anterior. Pena, as mesmas previstas no artigo anterior. Medida administrativa, as mesmas previstas no inciso 3º do artigo anterior.